Bom dia a todos, então. Nós vamos começar aqui nossa aula, né? Dando continuidade sobre aquilo que a gente estava falando aí de cultura e sociedade, na aula passada, né? Uma outra definição de cultura é que é o conjunto de saberes coletivos compartilhado pelos membros de uma sociedade, né? Os padrões culturais são aprendidos e não herdados. Então, todo ser humano, todo homem, ele aprende a cultura, entendeu? Com o seu semelhante, né? E é dentro da sociedade que nós vamos nos desenvolvendo culturalmente. E tudo aquilo que aprendemos, tudo aquilo que vivemos, então, é fruto de um aprendizado coletivo, né? Por isso que nós temos diversas facetas dentro da sociedade que nos vão nos ensinando os saberes, né, coletivos. Começamos em casa, escola, trabalho, universidade, formação profissional. Todo o conhecimento, então, ele é aprendido, né? As pessoas não nascem com aquele conhecimento simplesmente por estar dentro de uma família ou herdam sem ter o conhecimento afixo, sem aprender aquele padrão de conhecimento. A cultura de uma sociedade compreende tanto no aspecto tangível, cultural e material, né, as crenças, ideias, valores que formam o conteúdo da cultura, como também os aspectos tangíveis, né, cultura material, objetos e símbolos. Na aula passada nós vimos alguma coisa, né? Aí tem um exemplo de tangível e intangível, né? Capoeira, né, que é imaterial, e os bonecos, os objetos que são material. Valores e normas, né? Curioso é perceber que valores e normas para qualquer cultura representam saberes coletivos ou, em outras palavras, know-how. Conhecimento coletivo adquirido, às vezes, ao longo do século, né? No caso de normas estéticas ou morais, trata de know-how de sobrevivência e convivência em comunidade. A exemplo da comunidade escolar, vamos pegar o exemplo da nossa comunidade escolar. Se, se nós estivéssemos sem pandemia, sem nada, e dentro da escola, nós estaríamos com diversas regras, né? Não pode sair de sala de aula toda hora, tem que respeitar o professor, tem que respeitar o colega do lado, não pode mexer no material do outro, tem que respeitar o diretor, coordenador, merendeira, e esses padrões de regras sociais coletivo que a gente tem que viver e enfrentar no dia a dia, né? E aí a gente acaba aprendendo no decorrer das nossas vidas é, com, com esses saberes. Herança social ou legado cultural? Não. São processos de transmissão cultural que ocorrem ao longo da história, nos quais a geração mais velha transmite às gerações mais jovens a cultura de um grupo. Então, a cultura do grupo ela é transmitida de geração em geração, né? Lembra que eu brinquei na última aula, depois nós tocamos uma moda de viola ali e tal, vocês cantaram, né? Cantamos, para dizer que foi uma herança cultural, né? Que foi transmitida pelos meus tios para mim. Então, é esse tipo de informação que é importante nós sabermos, quanto aluno, para poder identificar, às vezes, numa pergunta, numa resposta, né? Que às vezes a gente tem a ansiedade
de responder aquilo que parece óbvio, né? Mas presta atenção sempre nos verbos, né? O verbo chave para a cultura é a transmissão, né? Transmissão, né? Aquele que transmite, aquele que passa, aquele que é cultivado de geração em geração. E nós vamos analisar, então, a sociedade determinada, a antropologia, conforme o antropólogo francês Marcel Mauss e Claude Lévi-Strauss. Não, esses filósofos não pretendem isolar e analisar seus sistemas econômicos, políticos ou ideológicos para tentar compreendê-los. Ou seja, eles vão estudar todos englobados, sem fazer isolamento, ou sem fazer distinção, ou sem fazer separação. Eles vão pegar a sociedade como um todo e vão estudar os fatores sociais dela como um todo, economia, política, cultura, artes, qualquer tipo de desenvolvimento sociocultural desenvolvido dentro da sociedade, eles vão estudar de forma ampla, de forma completa. Por isso que se chama estudo antropológico. A antropologia não diferencia realidade social e universo simbólico, e por isso compreende as explicações mítica ou religiosa que os homens dão à sua realidade, como elementos que interferem e explicam a produção dessa realidade, e não como distorções ou ideias falsas a seu respeito. Olha lá, pessoal, então ela não traz diferenciação entre os fatores social e universal, né? Ela vai estudar esses fatores como um todo para tentar compreender, para tentar entender, né, a realidade humana, né, dentro do aspecto social, do aspecto sociológico, né, visando sempre o respeito, né. Como podemos ver, a antropologia pressupõe a existência de unidade entre ação humana e significado, né? Então, ela vem antes, ela, da existência da unidade entre a ação humana e o significado daquela ação. E o objetivo da investigação antropológica é exatamente buscar analisar e compreender essa unidade entre a ação e o significado. Então, ela vai fazer uma investigação analisando e compreendendo a ação humana, né? E o significado daquela ação humana, o porquê daquela ação humana na sociedade. Ali, ó, que legal ali, ó, o esquilinho ali. Eu trouxe uma flor para você, mas eu comi. O que aconteceu aí, pessoal, nessa imagem? Essa imagem reflete o quê? O instinto, né, do animal, né? O instinto do animal, né? Ele até tinha que trazer a flor, mas o instinto dele, a fome dele foi maior e ele acabou comendo a florzinha. Flor. Diversidade cultural.
não são apenas as crenças culturais que diferem através das culturas. A diversidade das práticas de comportamento humano também é notável. Formas aceitáveis de comportamento varia amplamente de cultura para cultura. Com frequência, contrastam drasticamente com o que as pessoas das sociedades ocidentais consideram normal. Bom, a gente fala sociedade ocidental porque já é uma cultura totalmente diferenciada do Oriente, né? Forma de pensar, de agir, economia, é uma cultura que se considerou por muito tempo superior, então é por isso que a gente fala da sociedade ocidental. Por exemplo, no Ocidente moderno, consideramos criança com idades entre 12 e 13 anos como sendo muito nova para o casamento. Mas em algumas culturas, casamentos são arranjados entre as crianças dessa idade. Então é natural. Então percebam aí vocês que dentro de outra ela se dará de forma bem natural. No Ocidente, comemos ostras, mas não comemos gatinhos ou cães de estimação, sendo que são ambos considerados especiarias em boa parte do mundo, tá vendo? Alguns lugares o pessoal come cão, come gato. Os judeus não comem porco, enquanto os indianos comem porco, mas evita a carne de gado. Lembra que a gente falou do gado lá na outra aula, que era a vaca, que era considerada um animal sagrado na Índia? E o judeu não come porco por causa daquele episódio bíblico que Jesus expulsa o demônio e os demônios vão parar lá nos porcos lá. Então, aí eles consideram o porco como um animal impuro. Então, tem todo um fator cultural que é transmitido de geração em geração. Os ocidentais consideram beijar como uma parte normal do comportamento sexual, mas em muitas outras culturas essa prática é tanto conhecida como considerada repulsiva. Em outras culturas, o beijo é considerado como repulsivo, não é considerado como uma prática. Vamos relembrar aqui aquilo que nós vimos em sala de aula, que é o etnocentrismo, né? A visão do mundo, a característica de quem considera o seu grupo étnico, nação ou nacionalidade socialmente mais importante do que os demais. E a xenofobia, né, que é a desconfiança, o temor, a antipatia por pessoas estranhas ao meio daquela que as ajuiza ou pelo que é incomum ou vem de fora do país, não? Então, xenofobia é a versão estrangeiro, né? É a versão estrangeiro. Aprende que discriminamos a todas as demás por igual. Aprende que não nos discriminamos e a todos nos damos por igual. Então, uma frase que colocaram aí na charge aí para considerar que
essa prática de etnocentrismo espalhada pelo mundo não é uma das formas culturais mais bem vistas, né? Quando você se considera a sua cultura superior à cultura do outro, ocasionando atos de xenofobias. Afinal, qual que é a diferença? Xenofobia, como o Enoch indica, é uma fobia. Nesse caso, consiste numa aversão ao estrangeiro, ao estranho. Já o etnocentrismo resume nisso. Os meus costumes estão certos, os teus não. Exemplo: considerar os povos industrializados superior a outros povos. Pensar que na China comem cão e eles estão errados. Julgar um absurdo a adoração de vaca por parte dos hindus. Ou seja, é uma questão cultural. E a cultura é relativa. Não há certo nem errado. Exceto para um etnocêntrico, que tem a sua cultura como verdadeira. O oposto de etnocentrismo é o relativismo cultural. Vamos tratar aí, ainda abranger, né? O relativismo cultural, ele estuda, né, todas as culturas de forma aberta, sem preconceito, pautando e respeitando a cada cultura. Por isso que ele contrapõe ao etnocentrismo. Socialização. Os seres humanos aprendem as características da cultura através do processo de socialização. Voltando lá àquilo que a gente tinha estudado, família, escola, religião são exemplo de instituição socializadora. Então, é dentro da sociedade que nós somos formados, né? Voltamos à palavra transmissão, né? Os saberes e os conhecimentos que são transmitidos de geração em geração. A nossa cultura é um conjunto de atos, de aspectos realizados na nossa sociedade. Nós vamos ver que ela não é um negócio que é fixo também. Ela sofre variação de acordo com o tempo, né? Pegar na década de 80, quando começou a surgir o rock and roll, o dance, a discoteca. Hoje nós acabamos vendo esse tipo de baile ou de manifestação quando alguém faz uma viagem ao túnel do tempo para relembrar aquela aquela parte cultural que está dentro da identidade de um povo. A identidade se refere ao entendimento que as pessoas têm sobre quem são e o que é importante para elas. Então, no aspecto de identidade, você aí, quem que você é? O que é importante para você? Então, quando você começa a pautar isso, aquilo que é importante, começa a trazer aspectos daquilo que você considera ser bom para você, você começa a construir a sua identidade. Você, o eu, a sua identidade como indivíduo. E aí você também constrói a sua identidade social, né, que descreve as características que são atribuídas a um indivíduo por outros. Essas atribuições são, a miúde, feitas com base nos grupos sociais, a que o indivíduo parece pertencer e marcam
de que formam um indivíduo é igual ao outro. Ou seja, dentro do grupo social, você constrói identidade com aquele grupo, né? E você começa a participar e vivenciar coisas e atos com aquele grupo social, correto? Nós citamos em outras aulas aí os movimentos religiosos, né? O próprio movimento hip hop, rap, funk, a ideologia política. Então, você começa a construir a sua idade social estruturada, que é transmitida através de um grupo de indivíduos. E a autoidentidade, ou a identidade pessoal, nos diferencia como indivíduo distinto, né? Refere-se ao juízo singular de si mesmo, que é produzido pelo autodesenvolvimento e pela constante interação do indivíduo com o mundo exterior. Então, aqui é uma relação sua com o mundo exterior, tá bom? Tá bom, senhor. O beijo é uma cultura, tem uma curiosidade aí, 8 fatos sobre o beijo. Só falando em amor do que os mais pegam já pensam naquelas cenas bonitas de beijo apaixonado. Mas essa relação não é assim tão óbvia em todos os mundos lugares. Para alguns pós-beijar é uma coisa um tanto impulsiva. Já em outros lugares, as coisas é tão intensa que os chegam a arrancar sangue um do outro. Há gosto para tudo. Na Grécia, o nível social determina onde seria o beijo. Na Grécia, 300 a.C., as pessoas das mesmas classes podiam se beijar no rosto ou na boca. Mas se fosse alguém de status superior, era indicado o beijo na mão. Também se beijava os deuses gregos por meio das obras, artes, e as pessoas esfregavam a ponta dos próprios dedos nos lábios e tocavam na imagem. Esse tipo de beijo é um beijo de demonstração de amizade usada na Grécia até hoje. Olha que interessante. O beijo de noivado garantindo os direitos jurídicos. O beijo que selava o compromisso de um noivo. O noivado surgiu na Roma antiga e garantia à mulher os direitos jurídicos. Você percebe que até isso que a gente não prestava atenção, ele tem um significado determinado, né, pelo Império. E, além disso, transferia legalmente a posse dos presentes de casamento para o casal. Se a celebração transcorrer sem beijo, por algum motivo, eles teriam que ser devolvidos. Olha que legal. Alguns povos morrem de nojo de beijar. Beijar não é coisa agradável a todo mundo. A tribo de Toga na África jamais beija na boca e acha repulsivo. Isso aqui, pessoal, é para a gente pontuar que a cultura ela é diferente de um lugar para o outro, né? Outro povo de lá de Sheva fica enjoado com a ideia de engolir a saliva de outra pessoa. Muitos têm a reação porque veem a boca como um local da alma mortal. Em certos lugares, o beijo consiste em passar as mãos na axila do companheiro. Os namorados arrancam sangue durante a prática. Deve ser canibal isso aqui, né? Conta alguns povos, não. Tem local que beijar em público é crime, né? Na região da Finlândia, onde os homens e mulheres tomam banho coletivo sem roupa, mas ainda vê o beijo como obsceno. Olha que coisa estranha. Tomar banho em público sem roupa, mas o beijo é obsceno.
Existem aqueles que proíbem a povos que celebram a prática. Um povo chamado Bangkar, na Indonésia, faz festival anual chamado Mediamão. Ação do canto ritual Os Fileiros, de moço e louco, fica em frente, formando pares. O primeiro da fila beija quem estiver à sua frente. No Brasil, do século XVIII, a demonstração de afeto era a beliscação. Olha, estranho, hein? Tomar um beliscão. No século XVIII, Portugal, e muito provavelmente também no Brasil, uma expressão de amor bastante difundida era a beliscação entre os recém-conhecidos. E era de bom tom beliscar de picho, aplicando levemente a torção sobre a pele. Algumas curiosidades da cultura, né? Além dos aspectos culturais sobre o beijo, vimos os seguintes conhecimentos. Hoje nós estudamos a identidade, então depois vocês dão uma passada aí sobre a identidade, dá uma revisada sobre a socialização, xenofobia, etnocentrismo, relativismo cultural, diversidade cultural, herança ou legado cultural, valores e normas cultural, cultura material e imaterial. Nós vamos pedir no próximo formulário de vocês isso daí. Definição: cultura é o conjunto de saberes coletivos compartilhados pelos membros de uma sociedade. Os padrões culturais não são aprendidos, os padrões culturais são aprendidos e não herdados. Então, a nossa cultura nós não recebemos de herança, nós não herdamos eles, nós aprendemos através da transmissão dos saberes, da transmissão do conhecimento. Para você que